O webinar de hoje tem a ver com a nossa visão do que são as estratégias avançadas para a gestão de contact centers. Estamos em tempos desafiantes para todos, tempos que nos obrigam a ser muito mais eficientes e muito mais produtivos, e penso que a parceria com a Microsoft, que para nós é uma parceria de longa data, faz mais sentido do que nunca nos tempos atuais, porque nos permitem exatamente esta flexibilidade e esta capacidade de sermos elásticos quando temos que oferecer mais carga ou mais capacidade de carga e ao mesmo tempo sermos económicos na perspectiva de cobrarmos apenas pela capacidade de estar a ser utilizada. E pronto, é neste sentido que fizemos este convite à Microsoft. Aliás, foi um convite mútuo, não foi, José Pedro? Exato, é verdade. Pronto, a Microsoft pediu-nos para de facto partilharmos com eles um bocadinho o que era o nosso roadmap de ações de marketing. E era inevitável passarmos por um conjunto de webinars. No passado também os fizemos, em plena pandemia, em 2020, alguns com o Luís Calado. E este hoje vamos nos focar aqui um bocadinho nos benefícios hardcore, digamos assim, da migração para a nuvem. Vamos fazer este webinar em português. Nós convidámos muitos clientes da administração pública, também obrigado à Microsoft por esta ajuda. Temos aqui um conjunto de clientes que tradicionalmente, se calhar, ainda estão numa geração on-prem, portanto, com infraestruturas proprietárias nos seus data centers, o que não é nenhum crime, não é? Muito pelo contrário. Foram clientes que investiram fortemente há uns anos atrás e ainda estão à procura do return on investment para fazer esta migração. E nós vamos tentar tocar aqui alguns dos temas e também partilhar alguns casos de estudo, não é, Zé Pedro? Sim, precisamente, isso mesmo. Muito bem, se calhar eu posso partilhar aqui a agenda, enquanto fazemos aqui um slow start. Estou só a fazer aqui um compasso de espera mais 2 minutos para começarmos aqui a todo o gás. Portanto, nós vamos fazer isto de forma interativa. Nós estamos agora a fazer aqui as boas-vindas. O objetivo é passar o microfone ao Zé Pedro, que nos vai guiar aqui na infraestrutura de Cloud Computing Services Microsoft e no que é que traz de bom e de novo aqui para cima da mesa. Depois eu volto a agarrar aqui no controle e vou falar aqui um bocadinho sobre a Collab nas duas vertentes. Por um lado, como use case Microsoft, de uma empresa que também fez a sua caminhada para a nuvem, não é? Nós próprios somos clientes, digamos assim, da Azure e ao mesmo tempo estamos também a promover a venda destes serviços. E depois temos uma demonstração no final. Eu sou suspeito porque é uma das demonstrações que eu mais gosto de fazer, no sentido em que eu acho que é das poucas que não seria possível fazer num ambiente on-prem, ok? Pelo tipo de serviços cognitivos que utiliza. Okay? Pronto, dito isto, eu acho que podemos começar. Portanto, eu estou a ver aqui no meu WhatsApp aqui a minha equipa de marketing que me diz que já temos aqui um conjunto de participantes muito interessante. Já estamos com quase 50% das pessoas que se tinham inscrito, que é muito bom. Boa! Então, vamos às apresentações. Zé Pedro Ramos, especialista em Azure da Microsoft, muito obrigado por nos ter desafiado e simultaneamente por teres aceito o nosso convite. É um prazer, conforme eu disse, sermos parceiros Microsoft e fazer esta conversa convosco. Se calhar passo-te já o controle da apresentação e vou-me metendo contigo no bom sentido, vou-te interrompendo e vou-te provocando ao longo dos slides. Agradeço. Okay? Agradeço, vamos a isso. Então vamos a isso e boa sorte. Obrigado. Até já então, vou só passar a apresentação. E passar eu então a partilhar o ecrã. Se estiver já visível, confirmem-me só, se faz favor. Está visível, sim. Excelente. Perfeito. Muito bem. Então, mais uma vez, agradecer. Agora que estamos a partilhar conteúdos, se quiseres parar também a tua. Muito bem. Vou desligar então também. Boa. Então, mais uma vez, reforçar também aqui o agradecimento à Collab por ter organizado esta sessão. Muito mérito vosso podermos estar então com esta sessão para entregarmos em conjunto. Eu vou começar, como o Carlos disse, por reforçar alguns aspectos que nós achamos que são importantes ter conscientes nesta decisão de migração para a cloud. Não é? Assim, há sempre algumas dúvidas que surgem, que podem deixar assim alguma resistência à adoção deste tipo de serviços. E por isso tem poucos slides, mas se calhar aqueles que tocam nos aspectos que às vezes suscitam mais questões em relação à robustez das soluções da cloud,
os temas da segurança, por aí fora. Portanto, essencialmente vou tentar aqui, em alguns slides, transmitir-vos essa confiança. De facto, a plataforma Azure, que está também por baixo desta solução da cloud que vamos conhecer em mais detalhe hoje, reúne as condições essenciais para não haver nenhum receio em migrar este tipo de soluções para este tipo de plataformas. Depois tem aqui já agora o meu contacto, se tiverem alguma dúvida ou curiosidade, fica também o meu e-mail para utilizarem se necessário. Muito bem. Então, avançando com uma analogia que eu acho sempre gira, eu gosto muito da indústria automóvel, de certeza que vocês também, muitos de vós também acham piada à indústria automóvel, e gosto de fazer esta analogia sempre, e estes números mostram muito isso, uma disrupção gigante, em que, de facto, a Tesla chegou com uma abordagem absolutamente distinta, investindo muito naquilo que é o desenvolvimento de software, e não só de uma plataforma física do carro, não é? Ou seja, tão relacionado aos aspectos físicos e aos extras, em combinações muito ricas, não é tanto esse o modelo da Tesla, mas sim desenvolver uma solução muito mais inovadora, que tem de facto ali todas as condições de condução autónoma e de funcionalidades no carro que são indiscutivelmente uma disrupção muito grande nesta indústria, em particular da indústria automóvel. E nota-se que há de facto aqui uma incidência muito grande naquilo que são as pessoas que estão dedicadas ao desenvolvimento de software nesta marca, ou seja, a Tesla tem de facto aqui uma dedicação muito diferente e com isso conseguiu de facto introduzir aqui muita disrupção. Eu depois até achei que era giro trazer este número precisamente porque acho que a Colab tem feito também um bocado este percurso, não é? Ou seja, em vez de estarem nesta fase preocupados com aquilo que eram as soluções tradicionais do passado, não é? De ter um contact center que liga o cliente à pessoa que está de facto depois a fazer o atendimento da sua respectiva chamada de uma forma mais tradicional, que soluções e que insights interessantes é que se podem tirar dessa experiência para pensar sobre esses insights e tomar melhores decisões também. E hoje isso vai ficar bastante claro com a apresentação e com a demonstração que o Carlos vos vai fazer. Zé Pedro, deixa-me só aqui acrescentar. Claro. Eu gosto bastante desta comparação e obviamente que, claro, que é um orgulho quando eu vi a Microsoft a comparar-nos à Tesla. E queria também tocar num dos temas que às vezes é um elefante na sala, que é o tema da qualidade do transporte da voz. Ou seja, da mesma forma que algumas pessoas pensaram no início, os carros elétricos, aquilo vai ser só problemas, as pessoas vão ficar apiadas à beira da estrada e por aí fora. A verdade é que a Tesla tem um currículo muito bom, quer de segurança, quer mesmo de qualidade. Portanto, de praticamente zero falhas. Quando há um acidente ou o que seja, é notícia. Portanto, são poucos. E, portanto, eu queria fazer aqui também esta menção e explicar que hoje em dia, no que diz respeito aos contact centers na nuvem, voz sobre IP, o tema da qualidade de voz já não é tema. Okay? Portanto, já não vale a pena considerar isso um risco do negócio, porque como estamos a ver aqui agora, nós neste momento também estamos a falar por voz sobre IP e estamos a partilhar conteúdo por aí fora. Ok? Portanto, muito bem. Isso mesmo. E já agora também o tema da sustentabilidade, né, que se vai falando cada vez mais, e a Tesla tem feito muito esse percurso, e a utilização deste tipo de plataformas também acaba por ser muito mais verde, mesmo o anúncio da Microsoft em relação à emissão de carbono, não é, de ser negativa em breve, e de facto esta evolução para cloud tem estes objetivos de, quanto mais possível, de sermos mais sustentáveis naquilo que é a utilização dos recursos do planeta. Muito bem. Muito bem. Então, em relação àquilo que é o Azure e como está distribuído, não é? Um bocadinho pelo mundo fora, nós cada vez vamos anunciando mais regiões. Esta é uma imagem recente das regiões que já estão ativas um bocadinho pelo mundo fora. Torna-se interessante esta hipótese de estar um bocadinho pelos 5 continentes, à luz daquilo que é no modelo tradicional de estarmos confinados a um único data center e por isso também não termos a opção de estar mais próximos dos clientes finais das soluções, em que se quisermos com mais agilidade lançar a solução de contact center no Brasil ou em África do Sul, por exemplo, o podemos fazer de uma forma muito mais expedita do que estarmos à espera ou pelo menos termos a latência para chegar a esta geografia a partir de um único ponto no mundo. E por isso está a portas, de facto, é que temos esta hipótese de chegar mais perto dos clientes e a solução estar alojada no fundo onde faz mais sentido em cada momento, sem estarmos circunscritos a um único espaço do planeta. Há depois aqui uma rede global e a Microsoft, estes tubos até são públicos, tem a segunda maior rede do mundo, a primeira é da AT&T, a segunda é de facto da Microsoft, o que significa que para este tipo de soluções, o não dependermos depois de operadores de comunicações para chegar a este backbone, este conjunto enorme
que dá 3 voltas à Lua, ir e vir, a quantidade de fibra que temos espalhada um bocadinho pelo planeta, faz com que depois estas soluções de voz também tenham a robustez necessária, porque de alguma forma há sempre uma rede que não depende de terceiros para garantir que onde estivermos alojada a solução, independentemente da respectiva região que escolhermos, de facto há sempre esta rede global a ligar-nos para tornar essa ligação sempre bastante robusta. Eu queria só fazer também aqui uma menção. Nós vimos de facto que temos um conjunto de clientes do Brasil e também de Angola e Moçambique. Portanto, eu queria mandar um abraço para todos eles. Boa. E desejar que estejam em segurança, e também para os portugueses, claro, como é óbvio, e explicar que nós conseguimos entregar com a mesma qualidade de serviço, seja na nossa plataforma no Bitalk, que é, portanto, a nossa nuvem pública assente em Azure, ou seja, através das nuvens privadas dos nossos parceiros, muitas delas também apoiadas em Azure, conseguimos entregar com a mesma qualidade, inclusive nestas regiões. Okay? Exatamente. Excelente. Muito bem. Avançando um bocadinho então para um aspecto que às vezes também é assim quente, ou seja, o tema das certificações e da garantia da qualidade dos serviços da Microsoft é testada por um conjunto de certificações que são muitas delas globais, estas que estão no topo são mais globais, e depois algumas que são específicas de região, no caso da Europa, o RGPD, o GDPR aqui também como uma dos carimbos que a plataforma tem. E isto dá-nos uma garantia grande, eu diria que é o cloud provider de longe com mais carimbos do ponto de vista de certificação, e quando surge também uma nova certificação, o facto de já se ter esta base tão grande faz com que seja muito rápido o atingimento, normalmente é apenas mais um pequeno aspecto para atingir, e por isso mesmo aquelas que vão surgindo do ponto de vista de novas certificações vão sendo enquadradas e integradas no nosso portfólio de certificações muito rapidamente. Um desses exemplos foi a portuguesa, ou seja, apesar de ainda não estar naquele mapa visível, de facto, o GNS, num processo que fomos fazendo há uns meses para cá, acabou por carimbar também o Azure com a hipótese de ter informação até classificada do ponto de vista nacional reservado, portanto, mesmo informação nacional reservada, pode estar alojada em Azure à luz daquilo que é a análise de critérios de segurança do Gabinete Nacional de Segurança, e por isso eu diria que o carimbo mais forte em Portugal do ponto de vista de segurança que podíamos ter, é o único cloud provider atualmente que tem este carimbo, e por isso foi um orgulho muito grande de facto conseguir reunir também esta certificação no nosso. Isto aconteceu quando, José Pedro? Foi em setembro, se não estou em erro, acho que foi em setembro. Aliás, eu deixei também aqui os links, depois se quiserem ver a anúncio da Microsoft, o anúncio da Microsoft está aqui, creio que foi de facto em setembro, aliás está aqui 30 de setembro. Okay. E depois também está aqui o link do próprio GNS, onde tem guardado este certificado, portanto, se quiserem ver mesmo a fonte do GNS, fazer referência a este carimbo perante o Azure, está de facto aqui. Portanto, tu acreditas que isto são excelentes notícias, em particular para a administração pública? Absolutamente, sim, ou seja, mesmo informação classificada, que às vezes era dúbio se podia ou não ser colocada em cloud, havia aqui sempre algumas resistências e dúvidas que são absolutamente legítimas, não é? Por esta indefinição. O facto de vir este carimbo, de alguma forma, pelo menos, finalmente dá aqui algum grau de esclarecimento adicional. Já agora, o Carlos, uma vez refere-se à administração pública e bem, acabámos por pôr aqui também em baixo, um link também ainda mais recente, este é de janeiro, é do início de janeiro e é do CETIC, de um grupo que tem vindo a trabalhar estes temas no contexto da administração pública. Pusemos aqui uma pequena frase que vem neste anúncio, que é no fundo um bocadinho de algumas luzes de estratégia da adoção de cloud pública no contexto da administração pública, e por isso depois se quiserem tem lá o estudo completo e algumas orientações daquilo que são as linhas principais da estratégia de adoção de cloud pública, o que significa que isto em conjunto com o GNS dá mais confiança naquilo que é a adoção então da plataforma Azure para alojar as diferentes soluções, nomeadamente neste caso em concreto da Collabs, se fizerem a escolha de colocar na opção de Azure, é de facto aqui um conjunto de 2 carimbos que vos ajudam a ter isso com mais confiança. Excelente. Boa. Muito bem, agora tenho aqui só 2 slides muito rápidos e não vos vou amassar com muito detalhe, porque isto depois já é muito específico, mas só para vos dar aqui algum conforto do que é a resiliência que o Azure tem, e essa resiliência é sempre escolhida por nós, não é? Ou seja, temos sempre várias opções, a aplicação é de facto crítica, ela deve estar balanceada em múltiplas instâncias e por isso ter um SLA mais elevado, como estas 2 opções do meio que vemos,
E depois temos outros casos, até que conheço diversos, mesmo da administração pública, é relativamente comum, em que uma aplicação, pela sua criticidade, não pode de facto estar em baixo mais do que 30 minutos. O SLA, se for de facto bastante exigente, pode obrigar a múltiplas regiões, e há de facto vários casos desses, em que a aplicação está disponível a partir de uma região da Europa, tipicamente Dublin, mas ter uma réplica em Amsterdão para, em caso de falha, estar ativa e responder de imediato, se necessário, se falhar de facto o site principal, neste caso Dublin. Depois, do ponto de vista de resiliência dos dados, ou seja, quando guardamos a informação, as nossas aplicações depois estão guardadas numa determinada solução de armazenamento. Mais uma vez, também não vou detalhar aqui, porque isto podíamos estar de volta só destas opções, e definitivamente o interesse é dedicarmos a sessão de hoje à solução de contact center da Colab, mas só para vos dar muito conforto que mesmo a permanência dos dados, em função, mais uma vez, das diferentes opções disponíveis, pode ter muitos novos, não é? Que se mede sempre o SLA pelo conjunto de novos. E no caso do GRS, que é georreplicar o storage por duas regiões dentro do espaço europeu, se quisermos dentro do espaço europeu, ou se estivermos nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, ou seja, garantir que temos duas regiões par dentro do contexto e legislação do sítio onde quisermos hospedar a solução, pode chegar a 16 novos, que é, de facto, do ponto de vista de resiliência, uma coisa bastante elevada. Então, desde agora pegando aqui nisto, portanto, nestes dois slides complexos, mas tentando simplificar um bocadinho, ou seja, o que é que isto significa também em alguns dos receios que temos sentido na nossa base instalada? O primeiro, continuidade do negócio, não é? Portanto, o que estamos aqui a dizer é que as zonas Azure são um excelente plano de continuidade de negócio, não é? Isso. Por outro lado, temos aqui a possibilidade de oferecer planos de contingência, ou seja, sites de disaster recovery que acordam em caso de falha. Falha, precisamente, isso mesmo, exatamente. E múltipla região, ou seja, até por continente, se quisermos, dentro do espaço europeu também podemos tomar a opção de georreplicar para outro continente, em caso do último valado de desconfiança de falha de duas regiões da Europa. Portanto, podemos distribuir-nos naquela rede global que vimos há pouco, espelhar a nossa aplicação de forma geograficamente dispersa por estas múltiplas regiões que o Azure oferece. Muito bem. Muito bem. Agora, outro ponto que acaba por ser sempre um tema relativamente... que deixa algumas dúvidas, e este é um tema que eu vou falando com todos os clientes que exploro o Azure, se já é a altura ou não de ter o Express Route. Ou seja, isto é, já agora de forma muito breve, há duas formas de nos ligarmos a uma região do Azure: ou estabelecemos um túnel VPN que sai pela internet para chegarmos a essa região, ou de facto usamos esta opção que se chama Express Route, cuja não tem qualquer dependência então da internet, ou seja, é uma ligação física redundante. Até se vê que estas duas ligações, o primário e o secundário, são duas ligações distintas. Então, se houver uma falha, uma escavadora dá ali um toque numa fibra, há de facto sempre um caminho alternativo também, neste caminho físico, para chegar então a uma das nossas regiões. O que significa que neste caso do Express Route, e isto para vós é importante, há a hipótese então de ter um SLA para aquilo que é a largura de banda e o link que contratamos. O que significa que, do ponto de vista de estabilidade da ligação, e isso para vós é importante, ou seja, não só a questão da latência, mas a estabilidade deste link, e faz com que, de facto, a experiência, quando utiliza este tipo de ligação, seja a melhor possível. Já agora, a Colab também passou por este percurso, não é? Quando vou falando também dos clientes, vou acompanhando. Tipicamente começa-se por VPN e depois evolui-se para esta ligação. E hoje a Colab também oferece estas duas opções, o que significa que, se estiverem a tirar partido da solução da Colab, também podem fluir pelo Express Route se necessário. Portanto, há este mecanismo adicional de robustez do ponto de vista de ligação ao sítio onde está hospedada a solução, para garantir que esta experiência é irrepreensível. E garantia de qualidade, no fundo, não é? Garantia de qualidade da rede, não é? É porque, de facto, a VPN, como está dependente da internet, na internet não existe um SLA, não é? Garantido. Sim, é partilhado, não é? É precisamente. É dedicado. Exatamente. Certo. Ou seja, o facto de dedicar esta ligação faz com que a largura de banda contratada tem, de facto, esse SLA específico para ser suportado àquele cliente em particular,
e por isso a Collab, quando utiliza o seu Express Cloud, tem de facto aquela ligação, tem a garantia que aquele canal está dedicado a si, e por isso não há ali surpresas do ponto de vista de picos, por exemplo, dali um contact center precisa de muita gente e que acaba por, numa fase de necessidade extra, ter impacto nos outros clientes que partilham eventualmente o mesmo link, e há de facto essa garantia de qualidade de serviço por este canal estar dedicado e não ser partilhado pela internet, que é uma coisa mais difícil de controlar. Muito bem. Boa. Então, depois até aqui na preparação até da sessão com o Carlos, achei piada que o Carlos trouxe uma analogia muito gira quando vimos em conjunto este slide, e a própria Collab passou por isso, a Microsoft passou por isso, nós próprios migramos, o nosso IT interno migrou 3.500 aplicações aproximadamente para a Azure, não é? Quando passámos a ter o Azure, nós próprios fizemos o percurso de migração dos nossos data centers, e era muita coisa que tínhamos para esta plataforma, e esta jornada é um bocadinho, nesta fase inicial, é migrar como está, não é? Ou seja, muito aquilo que ouvimos falar do lift and shift, a Collab fez isto desta forma também, e depois há fases diferentes, não é? De modernização, quando já temos as coisas em Azure, podemos começar, do tempo que libertamos da gestão do data center, não é? Daquelas operações mais rotineiras, acaba por ser possível começar a pensar nas diferentes opções, não é? O que significa que há aqui tempo que se liberta para a modernização, ou numa fase já mais evoluída, depois temos as coisas, e que chamamos tipicamente do Cloud Native, né? Quando surge uma coisa nova, essa peça já pode ser pensada, essa solução, com base em pecinhas de Lego, aquilo que chamamos tipicamente dos microserviços, e aí é o expoente máximo da utilização da cloud, onde tiramos mais valor dela. Já agora a analogia que o Carlos fez, que eu achei piada, foi de começar a treinar, não é? Na parte de migração. Sim, a parte da migração é aquela fase típica, né, em que a pessoa tem uma vida sedentária, é o cliente on-prem, né, tem uma vida sedentária, há muitos anos sempre a fazer a mesma coisa. Pá, e há um momento de clique na cabeça dele que diz, pá, eu vou mudar de vida. Acabou-se. Vou começar a comer saudável, vou acabar com as gorduras, vou começar a ir para o ginásio e mexer-me. Pronto, é a fase da migração. É aquele primeiro bloco do migrate. Depois, passado um tempinho, a pessoa diz, isto afinal até parece estar a resultar, eu já sinto qualquer coisa, já estou mais magro, já consigo correr mais de 10 minutos, estou-me a modernizar, não é? Estou a modernizar. E depois realmente isto dá confiança à pessoa para pensar, eu se calhar podia entrar nos campeonatos de futebol salão, ou de handball, ou de corrida, ou qualquer coisa, não é? Portanto, já pode ser o melhor do bairro e lançar os tais microserviços, não é? Exatamente. Precisamente, isso mesmo. Muito bem. Depois de fazer esta jornada toda, e um bocadinho em sequência com esta mensagem que estava aqui em conjunto com o Carlos a partilhar convosco, há de facto então este caminho da inovação, não é? Quando entramos neste tal nível já de tirar partido daquilo que a cloud tem para nos oferecer, começamos a explorar um bocadinho as opções avançadas que a plataforma tem, nomeadamente o tema dos Cognitive Services é um exemplo interessante, que está dentro do capítulo da inteligência artificial, onde há um conjunto de APIs que nós podemos invocar e utilizar para conseguir tomar algumas conclusões e utilizá-las para depois, dentro das nossas aplicações, conseguimos introduzir aqui aspectos já mais interessantes do ponto de vista de inovação. Nós, como vamos ver depois no exemplo prático da utilização dos Cognitive Services, eu se calhar deixava esta parte da inovação, vamos ver um exemplo prático em que isso é super patente e em vez de perder, vale aqui mais um bocadinho de tempo a explicar-vos este exemplo dos Cognitive Services, nada como os ver em ação, e por isso, Carlos, se concordares, passava-te a palavra e depois isto vai ser super visível com a demonstração que tens. Parece bem? Parece muito bem. Vamos a isso. Força, Carlos. Então, se quiseres partilhar agora tu o ecrã. Vou partilhar, vou pedir aqui à nossa moderadora também para me autorizar que eu partilhe. Eu vou tomar aqui a atenção de partilhar com o som do computador, computer áudio. Isso. Ok, portanto vocês conseguem ver o meu ecrã neste momento, certo? Já está visível, Carlos. Muito bem, então só dando aqui um passo atrás em relação à agenda, já percorremos os passos 1 e 2 e vamos entrar aqui um bocadinho então no que é a Collab, e eu não vou ocupar muito tempo com slides e gostava de focar aqui numa live demo que eu acho que é interessante. Bom, para quem não nos conhece, nós somos uma empresa portuguesa com escritório antigamente, o famoso escritório, né, que agora é o Work from Home, aqui em Lisboa. Somos um player europeu, fomos recentemente adquiridos por uma Constellation Software, portanto uma grande empresa canadiana, que só para vos dar uma ideia são 500 empresas irmãs que nós temos neste momento e estamos muito bem entregues. Um ano depois a viagem tem sido super positiva. Temos cerca de 600 clientes empresariais no mundo fora. Nós temos um modelo de vendas essencialmente através de parceiros, excepto contas nomeadas, especialmente em Portugal.
em que podemos vender direto ou também podemos trazer alguns parceiros portugueses para esse efeito. Somos cerca de 120 pessoas e pela nossa rede de engenheiros certificados que passaram pelo nosso programa de formação, somos neste momento mais do que 300. Se tivéssemos aquela conversa, o chamado elevator pitch, não é? Em que temos 2 ou 3 minutos para explicar o que é que nos diferencia dos demais, eu penso que o primeiro vetor é realmente a complexidade no bom sentido, portanto, a completude do nosso ecossistema. Ou seja, nós temos uma plataforma de contact center que nós acreditamos que é de última geração, que cobre vários problemas e dá resolução para vários problemas que tipicamente seriam entregues a fornecedores diferentes. Okay? Exemplos, a parte da análise de sentimento ou da análise da qualidade das gravações ou do workforce optimization ou do gamification, por aí fora. Portanto, temos aqui um conjunto de ofertas que nos transmitem bastante confiança na completude do nosso portfólio. O segundo, e este tem sido falado aqui hoje, é a nossa flexibilidade com o mesmo software. Isto é muito importante, porque alguns dos nossos concorrentes têm softwares diferentes para on-prem, para private cloud ou para public cloud, até resultante de algumas aquisições de empresas que fizeram. Aquilo acaba a ser um bocadinho salada de frutas. Nós temos exatamente o mesmo software para estes 3 ambientes, com a garantia que, obviamente, em public cloud, nós estamos sempre na última versão. Okay? Pronto, essa é que é a principal diferença. O software é o mesmo, é o OneContact, que está na última versão na sua plataforma na cloud, enquanto que alguns parceiros podem, por alguma razão, estar numa versão ligeiramente mais anterior. Por último, é de facto o modelo da nossa aposta comercial em parceiros, e em particular aqui os clientes que nos estão a ouvir do Brasil e de Angola e de Moçambique sabem bem que apoiam a sua operação na nossa rede de parceiros locais. Okay. Bom, dito isto, o que é que nós temos vindo a sentir um ano depois já da pandemia se ter instalado? Não é? Portanto, sensivelmente um ano atrás estávamos todos a ir para casa, estado de emergência, havia ali alguma tolerância a esta fase de transformação e neste momento nós sentimos aqui 3 pilares. O primeiro, o tema dos rácios. Okay? Isto é um tema que nós ouvimos internamente vindo do nosso acionista, mas também muito ouvimos os nossos clientes a falar dos rácios de produtividade. Portanto, cada vez mais, e até pelas pessoas estarem a partir de casa, é importante medir a produtividade. Okay? E há uma frase que eu gosto que diz que não há vento favorável para quem não tem rumo e, portanto, os rácios também nos ajudam a definir um rumo e a trabalhar no sentido de atingir aquele rácio. O problema é quando os rácios de produtividade são muitas vezes estrangulados pela vontade de baixar custo. Okay? E isso temos visto e assistido, e eu acho que é prudente, até pelos tempos difíceis que se avizinham, que o aumento da produtividade seja acompanhado por uma tentativa de baixar custo. E isto tem tudo a ver com o tema da migração para a cloud. Depois temos um segundo pilar completamente diferente, que tem a ver com a segurança. De facto, alguns dos nossos clientes, em particular no setor da banca e seguros, têm sido alvo e estão constantemente a monitorizar possíveis ataques à sua infraestrutura. O exemplo típico é que os bancos, muitos dos bancos, não é, têm menos pessoas a trabalhar nos balcões, as pessoas até mais idosas são aconselhadas a não se deslocarem, a ir a um balcão, etc., e aconselhadas a instalar uma app. Ora, como podem imaginar, para uma pessoa, se calhar, de 70 anos, mesmo ajudada por um filho ou por um neto, a usar a app de home banking, essa pessoa que não tenha um background de IT pode mais facilmente ser exposta a uma vulnerabilidade. E este é um tema muito importante neste ano 2021. Por último, o tema da qualidade de serviço, ou seja, enquanto que no início havia ali alguma tolerância para o cão a ladrar ou a criança a chorar, o que nós sentimos agora até dos nossos clientes, uma preocupação acrescida com, por exemplo, garantir do ponto de vista biométrico que quem fez login na plataforma é realmente a pessoa que estava programada para trabalhar e, por exemplo, não pediu ao irmão ou à irmã para fazer login e trabalhar por ele. Da mesma forma, garantir que o som de fundo é limpo, ou seja, que não há background noise, e portanto estes são apenas alguns dos temas de uma realidade mais profunda que é excelente customer service, okay? Portanto, ou customer experience. Isto está na ordem do dia. Neste momento eu acredito que, para além dos 2 pilares anteriores, a diferenciação na oferta vai estar pela qualidade do serviço pós-pandemia e em modelo híbrido de teletrabalho versus remote, versus work from home.
Pronto, então traduz-nos aqui um gráfico que eu por acaso até extraí de uma apresentação de um parceiro nosso na América Latina, que é a CenturyLink, que agradeço desde já, agora eles também mudaram de nome para Lumen, e este gráfico mostra o que era. Portanto, na primeira coluna, que está azul, vocês veem os custos, o TCO, Total Cost of Ownership, de uma solução on-prem. Tem um conjunto de rúbricas, não é? Se olharmos de baixo para cima, por exemplo, esta primeira PPSS é Post-Production Support Services, portanto, os serviços de apoio à produção, à pós-produção, e os custos de manutenção. Temos a parte toda de escritório, de admin, de ares condicionados, etc. Depois entramos no azul de outra cor, que portanto, este primeiro era OPEX, custos de operação mensal. E depois entramos aqui numa parte significativa de investimento à cabeça, o chamado CAPEX, em que tínhamos a aquisição de licenças, de hardware, os custos de instalação e até desenvolvimento aplicacional. Bom, a verdade é que quando nós mudamos para a cloud, é claro que estes custos não baixam para zero, mas vemos aqui que, do ponto de vista do OPEX, existe uma redução, embora marginal, mas existe uma redução. Estes custos do OPEX passam a ser englobados no que se chama Platform as a Service Usage, portanto é a renda mensal, no fundo, não é? E todos estes custos que existiam de antes, e aqui sim há uma poupança brutal, vão-se reduzir aos custos pontuais de aplicação, os chamados PAF, ou os chamados novos desenvolvimentos da equipa de serviços, etc. Portanto, existem aqui alguns custos, mas se compararmos a proporção, isto volto a dizer, foi um parceiro nosso que fez, e um parceiro que tem muita experiência em vários países da LATAM, espalha bem o que é que estamos aqui a falar. Okay? Pronto, tudo isto se ganha, portanto, estas economias de escala, porque estamos numa infraestrutura que não é gerida um a um, cliente a cliente, é gerida por nós, Colab, ou pelo parceiro, e que nos permite aqui uma economia de escala brutal. No nosso portfólio, isto chama-se Nubitalk, okay? Portanto, a nossa oferta de Contact Center as a Service sobre a Azure, sobre o Public Cloud, tem um nome que é o Nubitalk. Alguns dos nossos parceiros deram-lhe outro nome e nós até encorajamos que os parceiros deem o seu próprio nome. Por exemplo, aqui em Portugal, a Axians comercializa esta oferta com outro nome, com a sua marca Axians, etc. E noutras geografias também, mas acaba por ser a mesma oferta de Contact Center as a Service powered by Colab. Então, o que é que o ecossistema tem? Grandes módulos. Bom, por um lado, tem aqui esta caixinha vermelha com letras brancas, que é o OneContact, que é, no fundo, toda a plataforma de gestão, de supervisão, dos assistentes, dos IVRs, dos bots, etc. Depois temos um conjunto de módulos específicos que nos diferenciam. Temos os conectores CRM. Nós temos conectores para essencialmente quatro, Salesforce, Dynamics, Sugar e Zendesk. E depois também temos o nosso CRM, que se chama Customer Interaction Hub, isto para empresas que digam assim, não, mas eu já tenho o meu front-end, eu não quero utilizar um front-end da Colab, eu quero continuar com o meu. Perfeito, pode perfeitamente integrar a sua ferramenta. Depois temos o conceito de bots. Esta é uma realidade crescente. Nós, na equipa de marketing, temos vindo a lançar bastantes conteúdos, por exemplo, um white paper para a área financeira e também alguns vídeos sobre use cases de bots que temos vindo a ter aqui nesta nova geração pós-pandemia, ou pandemia. É uma realidade self-service em linguagem natural, podemos falar disso um bocadinho mais à frente. E o terceiro tema que eu vou demonstrar no final tem a ver com a monitorização da qualidade. Aquilo que eu dizia no início, que era garantir que não há barulho de fundo, que não há inconsistências no atendimento por falta de treino ou falta de know-how. Vamos ver. Isto são serviços, em particular estes dois, que não fariam sentido sem a parceria com a Microsoft. Okay? Apesar de nós suportarmos outros motores de serviços cognitivos, realmente estamos muito apoiados aqui no Microsoft Cognitive Service, em particular numa coisa que se chama o LUIS, que é o Language Understanding Intelligence Systems, algo assim do género, que nos permitem tirar aqui o máximo proveito destas ferramentas. Já agora, porque há alguns clientes também que estão a assistir a este webinário, eu não queria deixar de mencionar, as nossas ofertas de gamification, de motivação dos assistentes e também de workforce optimization, de gestão de turnos e horários e planeamento de carga, estão também atualmente apoiadas 100% nas nossas nuvens públicas e privadas. Okay? Já nem sequer é um cenário possível oferecer isto on-prem.
Do outro lado, mais simples, temos um serviço de volume, que é o serviço Cloud PBX, tipicamente, por exemplo, para clientes que tenham uma rede de balcões ou uma rede de agências ou lojas e que nos digam, ok, eu gosto de ter o contact center da Collab, mas e o que é que eu faço nas lojas? Okay? Por exemplo, num banco, o que é que eu coloco nos balcões? Isto seria uma oferta possível, utilizarem o nosso Cloud PBX para estender o contact center a essa infraestrutura. Bom, em termos de gestão, e porque hoje em dia realmente a gestão e os tais rácios são muito importantes, nós não só temos a nossa ferramenta de supervisão, mas estamos a lançar neste próximo quarter, no Q2, uma coisa que se chama One Contact Data Studio, que vocês estão a ver aqui um protótipo, que vos permitem criar gráficos, um bocadinho já de data scientist, sobre a vossa informação, portanto, o vosso data lake, se quiserem. E esses gráficos podem ser customizáveis para cada um das vossas realidades. Portanto, nós temos aqui possibilidades muito interessantes de extração de padrões, os famosos outliers, não é? Encontrar aqui cenários atípicos que pudessem estar encobertos por muito volume de dados e que assim passam a poder emergir. Okay? Pronto. Último slide, antes de passar aqui à demonstração. Em termos de ganhos de produtividade, é importante dizer que a nossa plataforma não exige nenhum tipo de instalação, portanto, os nossos assistentes acedem via web browser a todos os módulos, inclusive ao que eu vou mostrar a seguir, ou também ao nosso agente, portanto, toda a voz é passada pelo browser. Existe aqui um protocolo que se chama WebRTC, que permite, WebRTC significa Real Time Communication, que permite que a voz seja passada sem nenhum tipo de plugin ou nenhuma instalação extra, passada pelo browser. Também suportamos apps nativas para iOS e para Android, que podem também emular o conceito do agente, ou então para aplicações específicas de gamification ou de workforce. Em todas elas, garantimos excelente qualidade de voz e também de vídeo, se for esse o caso. Okay? Pronto. O tema dos bots. Nós pensámos inicialmente em trazer uma demonstração sobre bots. Achámos que seria talvez um pouco complexo manter a narrativa da construção visual, apesar de ser bastante visual, é uma narrativa de quase desenvolvimento aplicacional. Portanto, importa dizer que temos a ferramenta, mas a ferramenta que eu vos queria mostrar é a ferramenta de Quality Monitoring. Okay? Então, eu vou parar aqui o meu PowerPoint e vou mudar para o meu web browser. Já agora queria só aqui confirmar com o Zé Pedro que estamos a ver o browser. Eu vou pôr em full screen, ok? Pronto, está em ecrã inteiro, mas para quem não viu, isto é um browser, ok? Pronto. O que é que estamos aqui a ver? Bom, isto é um ambiente de demonstração, isto depois seria integrado, esta barra de ferramentas que vem aqui à esquerda, integrado no vosso ambiente de contact center com as outras opções todas, mas temos aqui nesta demonstração três opções que eu gostaria de vos mostrar. A primeira, vamos começar aqui por esta do meio, que é o que estamos a ver neste momento, é a lista de interações. Portanto, isto imaginem que são gravações que eu fiz nas últimas semanas ou nos últimos dias sobre as interações que estão a acontecer no contact center. Bom, eu vejo aqui várias coisas, tenho aqui um conjunto de indicadores, por exemplo, a duração da chamada, o talk over, que significa a sobreposição de voz entre o assistente e o cliente, o silêncio, o sentimento. Este é o tema que vamos já ver em mais detalhe, portanto, qual é que é o sentimento percepcionado por esta chamada, o assistente, a campanha, a direção, se foi de entrada ou de saída, e depois tem aqui um conceito engraçado que está aqui com uns tags, com cores, que me permite eu filtrar algumas categorias que eu defini. Por exemplo, podemos ser muito latos e dizer eu quero ver todas as chamadas relacionadas, por exemplo, com viagens. Okay? Imaginem que eu estava a fazer aqui um atendimento para uma agência de viagens, não é? Todos nós queremos já voltar a viajar, está aqui um bom exemplo. Eu podia filtrar por esta categoria, ou então eu queria, por exemplo, ver uma outra categoria que nós definimos, por exemplo, todas as chamadas em que as pessoas, por exemplo, não se despediram, okay? Os assistentes não disseram goodbye. Okay? Então podemos ter aqui estes tags, que eu já vos vou mostrar como é que se parametrizam, mas, por exemplo, há algumas destas que não têm o tag goodbye. Eu posso querer ouvir uma destas chamadas e perceber o que é que aconteceu, porque é que foi um final abrupto. Mas pronto, vamos então filtrar aqui, para já, por linguagem. Okay? Eu só me interessa ver, para já, porque estamos a falar em português, gravações de português. E então, eu tenho aqui uma, okay? Eu vou selecionar esta interação e ao entrar nesta chamada,
que é uma chamada que tem uma duração de 1 minuto e meio, e eu já vou colocar aqui em play para ouvirmos. Eu posso para já ver aqui um conjunto de parâmetros. Okay? Então, o que é que temos aqui em baixo? Vamos começar aqui pelo canto inferior esquerdo. Temos os indicadores base, em que eu tenho aqui uns números verdes ou vermelhos, ou amarelos, e depois tenho entre parênteses um número azul. Então, o que é que temos aqui a ver? Se for azul, é a média do serviço, ok? Tenant averages are shown in blue. Portanto, as médias de operação estão a azul. Digamos, é o nosso referencial. E depois temos verde ou vermelho, se tivermos melhor ou pior do que a média do serviço. Por exemplo, aqui o volume está a 108 decibéis, é mais alto, é melhor, para se poder ouvir, do que a média. O talk cover também está a verde, 3%, que significa que há menos sobreposição do que a média do serviço. Mas, por exemplo, já o silêncio é pior, está a 19%. Há aqui algumas hesitações. Se nós olharmos aqui para cima para esta barra de áudio, também podemos atribuir o silêncio aqui a algumas pausas iniciais ou finais. Okay? E há aqui também uma pausazinha em que ninguém fala, portanto, isto pode ser analisado no gráfico. Depois temos alguns dados de operação, de quanto tempo é que o telefone tocou antes de ser atendido e por aí fora, e tempo de pós-trabalho. Se eu entrar aqui no agente, eu vejo alguns indicadores do agente, do assistente, e também vejo alguns do cliente. Okay? Então, por exemplo, no caso do agente, eu posso ver um indicador engraçado, por exemplo, a agitação. A agitação mostra a variação de tom do agente, okay? Se é muito monocórdico ou não. Pronto, mas então, vamos, melhor do que isto, vamos fazer aqui play. Então, se olharmos aqui para esta secção aqui central, nós temos a transcrição que foi gerada pelo motor da Microsoft. Eu vou carregar em play e vamos começar a ouvir e depois vamos voltar atrás e vou-vos mostrar a curva de sentimento desta chamada. Okay? Para já não se preocupem com isto, vamos tentar ver a transcrição. Ora bem. Bom dia, bem-vindo à Pandé Traveling. Pode ser útil? O assistente. Olá, bom dia. Eu estou aqui a tentar marcar um hotel ao pé de Lisboa, mas estou aqui com alguns problemas. E este é o cliente. Dê-me só um momento para averiguar o que se passa. Pronto, eu vou pausar aqui. Por exemplo, a assistente disse, dê-me só um momento para averiguar o que se passa. Houve aqui um pequeno erro. Dê-me só um momento. Não é grave, não altera o sentido da frase. E pronto, estas ferramentas estão a aprender. E se vocês virem o restante, os erros são pontuais, muito pontuais. Por favor. Estou aqui a verificar que está a tentar fazer uma reserva no Lisboa Beira-Mar Hotel, mas a reserva não ficou concluída. E vejo que também tem aqui algumas questões por esclarecer em relação a surf, correto? Pronto, eu vou pausar aqui ao minuto 27. Pronto, neste momento ainda é o assistente que estava a consultar o histórico e agora vamos ver a que a conversação vai começar, digamos, a descambar no mau sentido, ou seja, o cliente está irritado, ok? E vamos ouvir. Sim, tenho. Olha, em primeiro lugar gostava de saber se eles alugam pranchas de surf. E outra coisa que gostava de saber é se dá para ir a pé até à praia ou preciso de alugar um carro. Eu, na verdade, já perguntei isto tudo ontem, sabe? Mas ninguém me respondeu. O que é que leva tanto tempo para responder a duas perguntas tão simples? Estou com pressa para reservar os voos. Isto não é aceitável. Pronto, estou com pressa para reservar os voos e não é aceitável. Temos aqui um cliente que está aborrecido. Então vamos ver o gráfico do sentimento. Okay? O que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver duas curvas. Okay? Estamos a ver a curva cinzenta. A curva cinzenta representa o assistente. E a curva azul representa o cliente. E aquele ponto em que eu parei a conversação é este ponto. Okay? É o ponto em que o cliente diz aqui que está muito aborrecido porque é que demora tanto tempo a responder a duas perguntas tão simples. E o que é que nós vemos? Vemos que este cliente que começou neutro, com um sentimento de 50%, tem uma curva descendente e aqui um pico mínimo de 28,57%, mas este assistente vai conseguir recuperar o sentimento do cliente e até vai acabar com um sentimento positivo. Okay? Vamos ver, okay? Vamos ouvir o resto da chamada, vamos partir aqui deste ponto mais ou menos aqui a meio e vamos ver o que é que... Na verdade já perguntei isto tudo ontem, sabe? Mas ninguém me respondeu. O que é que leva tanto tempo para responder a duas perguntas tão simples? Estou com pressa para reservar os voos, isto não é aceitável. Se eu passar com o rato em cada uma destas... Desculpa pela situação, vamos tentar resolver de imediato. Eu vejo o sentimento. Da minha parte posso dizer que o hotel tem uma parceria com uma escola de surf e ambas estão junto à praia, pelo que não tem necessidade de alugar um carro. Excelente. Olha, obrigado pelas respostas. Este excelente tem 82%. Sim, claro. Vamos enviar um link para a reserva com uma promoção que inclui aulas de surf. Tem 10% de desconto sobre o total da reserva e sobre o pack de aulas. Um desconto para o cliente. Olha, não estava a contar com isso. Muito obrigado. Pelo tom e pelo que ele diz. Acabei de enviar o link para a reserva. Recebeu? Sim, já aqui está, já recebi. Muito obrigado pela ajuda.
Vou já marcar. Vou marcar. Nada, obrigada por contactar a Pandef Travel. Tenha um bom dia. Isto é um exemplo simples, mas que mostra como é que os serviços cognitivos, neste caso da Microsoft, automaticamente, e sem nenhuma intervenção da nossa parte, a não ser, claro, desenvolver esta ferramenta, nos permitem extrair o que são, por exemplo, boas práticas. Nós queríamos, se fôssemos uma equipa de formação de um contact center, treinar assistentes de acordo com estas boas práticas, por exemplo, usar o voucher dos 10% do pack de aulas cada vez que o cliente manifestar interesse, por exemplo, em surf, um exemplo, e estiver descontente com algo. E também, estes sistemas também aprendem muito pela negativa, ou seja, o que é que foram chamadas que aparentemente poderiam ser inofensivas, mas que tiveram um descontrole e um desfecho muito mau. Okay? Portanto, este tipo de exemplos pela negativa são muito interessantes para estes motores. Eu queria vos mostrar só mais 2 ou 3 temas. O primeiro, por exemplo, se eu quiser pesquisar por uma palavra específica, por exemplo, hotel, basta-me passar aqui com o rato em cima e ele mostra-me no timeline da chamada aqueles 3 pontinhos vermelhos onde a palavra hotel é referida. Okay? Pronto, isto é um exemplo interessante em que eu posso pesquisar, por exemplo, quando é que foi mencionado o nome de um concorrente meu. Imaginem que eu era um operador de telecomunicações, quando é que falaram da minha concorrência para ver se passa a linha de fidelização ou não. Okay? Isto é um exemplo. Bom, não vou entrar em muito mais detalhe aqui porque o tempo já escasseia. Queria-vos só mostrar aqui, vou filtrar aqui num período de tempo mais alargado para termos dados, ok? Mostrar dados agregados. Vamos, por exemplo, aqui desde o dia 1 de dezembro até, por exemplo, ao dia de ontem, ok? E vamos filtrar. Bom, o que é que estamos aqui a ver? Estamos a ver, de um ponto de vista agregado, volto a dizer, isto é um ambiente de demos, estamos a ver aqui que tivemos 10 interações filtradas, com um sentimento médio de 64%. Podemos, por exemplo, só pesquisar as que tiveram sentimento baixo e só ouvir estas. Consigo ver dados agregados dos meus scores de áudio e se fossem conversações escritas do meu stream de texto. Okay? Aqui, nestes gráficos, eu posso também, como podem ver, estamos aqui a filtrar as três barras. Azul temos interações, preto os agentes e a verde as curvas de sentimento, e consigo ver, de acordo com as várias linhas de atendimento, por exemplo, ver que a minha linha de viagens está com uma curva de sentimento relativamente má, sendo que a pior de todas até é mesmo esta, que é a de Business Telco. Okay? E poderia ser interessante comparar o que é que está a acontecer, porque é que o sentimento médio desta linha é tão mau comparado com os outros. Okay? Isto, análise simples. Pronto. O nosso sistema permite também filtrar por palavras e ver, por exemplo, imaginem que vocês lançaram um produto novo e queriam ver em que momento no tempo é que esse produto começou a ser mencionado e se isso teve impacto ou não no serviço. Pronto, pode-se adicionar aqui palavras ou excluir outras. Por exemplo, se eu excluir aqui, por exemplo, a palavra we, que não me interessa muito, eu vou retirá-la daqui e isto altera depois os gráficos e os cálculos. Okay? Pronto, isto é apenas um exemplo. Por último, eu queria vos mostrar a parte das configurações. Esta é uma parte relativamente complexa, em que se podem, no fundo, afinar todas as settings dos nossos motores de text-to-speech. Como podem ver, estamos a usar o motor da Microsoft, Cognitive Services, aqui por todo o lado, e temos aqui um conjunto de funcionalidades, mas eu queria vos dar só aqui um detalhe, que tem a ver com a categoria. Lembram-se que eu falei no início, em que era possível filtrar as chamadas em que a pessoa dizia, em que se despedia e dizia adeus, até uma próxima oportunidade. Então, nós criamos aqui um tag de exemplo, que é este, Quality Monitoring Goodbye, em que se eu editar, eu vejo aqui uma expressão. E o que é que esta expressão diz? É relativamente simples. Diz que se uma chamada, nos seus últimos 30 segundos, tem a palavra thank you, ou, por exemplo, au revoir, então deve ter aquele tag azul que diz goodbye. Okay? Pronto. Isto é um exemplo apenas de como podemos definir regras que depois, se voltarmos aqui a este módulo, aparecem aqui os respectivos marcadores com as várias cores para catalogar chamadas. Okay? Pronto, e penso que estamos no limite do nosso tempo. Eu não vou amassar mais com demonstração. Vou parar a partilha de ecrã e vou ligar aqui a minha câmara. E pedi aqui a ajuda, se calhar, da Catarina, com questões que eu penso que já vi aqui o meu WhatsApp aqui com algumas questões, não foi, Catarina? Que tu nos transcreveste. Sim, antes de mais, boa tarde a todos.
Temos a nossa secção de perguntas e questões abertas, portanto, sintam-se à vontade para colocar as vossas questões. A nossa primeira questão é do Eduardo Camilo, que nos escreve do Brasil. Estás a ver a pergunta, Carlos? Estou a ver a pergunta, sim senhora. Portanto, a pergunta diz como é que funciona a integração do nosso Cloud PBX com Teams, se é possível realizar uma chamada ponto a ponto sem a necessidade do add-on de voz. Ora bem, esta resposta depois carece de algum envolvimento da nossa equipa de pré-venda. Eu vou-vos explicar em traços gerais a nossa filosofia, ok? Nós imaginamos que a integração com Teams faz todo o sentido em ambientes em que os especialistas de negócio, que não são os típicos contact center agents, estão em Teams. Um exemplo concreto. Imaginem um cenário na banca em que temos o contact center a fazer o atendimento geral e depois temos um cliente que faz uma questão complexa, por exemplo, relacionada lá com um crédito de habitação e com um litígio qualquer, ou o que seja. E o contact center gostaria de envolver alguém da área jurídica, por exemplo, ou até de um balcão. Essas pessoas poderiam estar em Teams. Okay? E a ideia é fazer ou uma conferência ou uma transferência desta chamada que se iniciou no contact center e pode ser encaminhada, quer manualmente pelo assistente ou pelo nosso motor de regras, diretamente para o especialista em Teams. Okay? Portanto, nós imaginamos que não há aqui um overlap entre o que é a realidade do contact center e a utilização do Teams, pelo contrário, imaginamos que o Teams serão os peritos do negócio. Okay? Relativamente à integração nativa com o Cloud PBX, eu preferia registar essa questão para não errar aqui na resposta e remeter para a nossa equipa de pré-venda que consegue dar mais detalhes técnicos sobre isto. Okay? Não sei se o Zé Pedro tem algum tema aqui também a acrescentar sobre isto. Pareceu-me bem, Carlos, concordo contigo. Pareceu-me bem. Ok. Catarina, temos aqui mais questões ou não? Deixa-me abrir aqui este painel. Neste momento não temos mais questões. Eu gostava só de acrescentar neste tema que sintam-se à vontade para ver o nosso canal do YouTube, onde poderão encontrar um vídeo sobre a nossa integração com Teams. Como não temos mais questões, eu gostava de lançar um desafio ao Zé Pedro com uma questão minha. Eu sei que o Zé Pedro já conhecia um bocadinho esta apresentação, ainda não tinha visto esta demo ao fundo. E gostava de ter o teu input, Zé Pedro, sobre que caminhos é que isto pode tomar no futuro. Eu acho que para já acho absolutamente espetacular ver que, e é aquilo que nós muitas vezes vamos explorando com os clientes, não é? Dizendo que a cloud tem esta parte de inovação muito interessante para explorar. O vosso exemplo é a materialização disso, não é? Isto é algo que nós tipicamente defendemos, mas ver um exemplo da utilização dessas peças, como nós muitas vezes imaginamos com os clientes, é super interessante. Ou seja, para já vocês já fizeram esse percurso, já materializaram muitas das peças de inovação que eu disse de início, a parte dos Cognitive Services, como o Carlos mostrou tão bem, está espelhada em múltiplos exemplos e por isso eu só vejo hipótese de contínua melhoria, mas ainda assim acho que já está absolutamente espetacular a forma como vocês tiram partido daquilo que são as pecinhas de Lego que o Azure tem para oferecer. Naturalmente, tudo o que são as componentes de inteligência artificial estão sempre a evoluir também do nosso lado, o que significa que é natural que, e um bocadinho como o Carlos disse também, ali alguns pequenos erros que se vão notando, esta melhoria contínua, a análise de machine learning, de aprender com os erros, a correção, estar sensível a determinados sotaques particulares, em que é preciso este mecanismo de identificação do texto ser mais expedito, isso só vai melhorando. Portanto, eu diria que a própria plataforma Azure vai melhorando, a Colab vai melhorando, com base nessas peças, com as ideias e com o facto de ter mais tempo para explorar estas opções. Por isso acho que todas estas partes de inovação tão interessantes que vimos que o Carlos demonstrou, acho que para já fico super contente de as ver e acho que só podem melhorar. Não sei se respondi à tua pergunta, Catarina, mas acho que super curioso pelas próximas evoluções. Obrigadíssimo, Zé Pedro. Sem dúvida, há aqui caminhos muito interessantes para todos os contact centers. O contact center, eu acho que o contact center é uma forma brilhante de se treinarem estes sistemas. Okay? Eu tenho que falar com alguns clientes. No passado, estes sistemas eram inicialmente treinados com audiobooks, não sei por curiosidade se vocês sabiam isso, em que eram injetados e depois tinha-se o texto do audiobook e se comparava. Mas o contact center, como tem as gravações e hoje em dia tem alguma capacidade de assistentes para poder ouvir as gravações e treinar estes modelos de reconhecimento de voz, o contact center é um motor de aperfeiçoamento deste NLP brutal. E, portanto, os nossos clientes que estão aqui também a ouvir sintam-se desafiados para arrancarem com alguns projetos pilotos nesta área, porque, conforme eu disse, não há um investimento CAPEX significativo. Portanto, isto aqui é um bocadinho o pay-per-use
e permitem-vos extrair conclusões muito interessantes e se calhar até desconhecidas sobre o vosso próprio negócio. Okay? Por exemplo, há alguns assistentes que estão a fazer algo muito bem ou muito mal e que possa servir para treinar outros. Okay? Carlos, entretanto, respondemos aqui mais uma pergunta interessante. Esta pergunta chega-nos de Angola, na verdade, mais orientada para a arquitetura. Como funcionaria uma implantação em modelo híbrido, on-premises e cloud? Creio que conseguem ver esta pergunta na secção publicada. Sim, sim. Zé Pedro, queres começar a dar o pontapé de saída e eu complemento? Portanto, sim, então como quiseres. Portanto, realmente é muito comum o modelo híbrido sempre, não é? A própria Colab tem esta opção de fazer a disponibilização da solução em modelo híbrido também. Portanto, nós trabalhamos muito desta forma, a forma como ligamos depois estes dois mundos, aquilo que está on-prem com a cloud, e eu passei um bocadinho por esses pontos, esta extensão natural do data center para chegar àquilo que são os serviços que estão na cloud, é a tal ligação que designei de Express Route. Portanto, essencialmente este mundo híbrido atinge-se pela extensão natural daquilo que tem em casa por via deste mecanismo de ligação ao Azure. Não sei se queres complementar, Carlos, na perspectiva da solução, o que é que tens? Na perspectiva da solução, portanto, nós temos aqui algumas parcerias com telcos e com SIP-trunks já certificados por nós, e também temos a possibilidade do Bring Your Own Carrier, ou seja, dos nossos clientes poderem trazer para dentro da nossa parceria, digamos, operadores de telecomunicações com os quais já tenham uma relação prévia e que seja apenas necessário que a Colab faça a certificação do SIP-trunk. Okay? Isto são projetos que nós fazemos muito frequentemente, são projetos simples, okay? O projeto de certificação do SIP-trunk. Eu até diria que hoje em dia temos muitos já certificados e a maior parte dos telcos nestes países já têm SIP-trunks certificados, claro que podem haver exceções. Portanto, por exemplo, a Vodacom em Moçambique é um dos nossos principais parceiros nesta área. Eu por acaso não sei de cor em Angola se a Unitel tem já este tipo de certificação, mas é uma questão de se ver. Existem várias opções possíveis. Portanto, aqui não há tema, okay? Portanto, não há requisitos especiais, é apenas certificar o SIP-trunk. Como dizia o Zé Pedro, o modelo híbrido pode fazer sentido em algumas realidades. Vou dar um exemplo em que o cliente já é nosso cliente, tem, imaginem, 50 licenças, mas precisa de elasticidade porque prevê picos de chamadas. Por exemplo, vai lançar uma campanha na televisão ou na rádio e prevê ali um pico. Então pode contratar o serviço no Bitalk para assegurar o atendimento em pico. Okay? E assim teria um modelo híbrido, com uma parte on-prem e depois uma capacidade extentária em pico. Isto é apenas um exemplo do que pode ser feito em modelos híbridos, mas tranquilo, sim. E já agora, Carlos, nesta perspectiva de modelo híbrido, também a solução em cloud poderia ser disponibilizada, e neste caso a pergunta veio de Angola, em África do Sul, bastante mais próximo também. Significa que este modelo híbrido não estava assim tão afastado quanto isso, podíamos ter de facto uma região na cloud pública relativamente próxima neste modelo híbrido daquilo que tivesse on-prem. Exatamente. Certo. Olha, está aqui outra questão, Carlos. Sim. Força, não sei se queres ver as outras questões, já estão também bastante interessantes e se calhar tu tens números que possam ajudar aqui a esclarecer. Uma questão do João Paulo Marques, não é? Que diz que as vendas nos contact centers vão aumentar em cerca de 30% ou 40%. Vamos ver, eu não sei se estou a entender a questão. Portanto, se é as vendas de licenças de contact center na cloud, gostávamos muito de ter crescimento de 30%, estamos a trabalhar para que isso aconteça e contamos obviamente com a nossa base instalada e com os prospects que temos para nos ajudarem a fazer essa caminhada. Eu penso que a caminhada para a nuvem é inevitável. Portanto, nós podemos nos querer agarrar, dávamos aquele exemplo, não é, dos indivíduos que cortavam o gelo no passado. Havia uma profissão que eram os cortadores de gelo, depois punham os blocos de gelo nos barcos e o gelo era transportado em blocos. Até que alguém inventou o frigorífico, não é? E podemos continuar a cortar gelo mais rápido, mas o frigorífico vai sempre substituir o cortador de gelo. Portanto, isto aqui acho que é inevitável haver estes movimentos massivos de migração para a cloud. Gostaria que o crescimento fosse nesta ordem de grandeza, 30% a 40%, mas também que os ganhos de produtividade dos nossos clientes também fossem desta grandeza. Absolutamente. Para que o crescimento faça sentido, não é? Pronto. Portanto, e depois aqui vejo da parte do Eberson, uma pergunta relativamente à data prevista de release desta versão. Eu não sei se a pergunta é específica sobre o que eu mostrei do Speech Analytics. A versão está disponível, podemos fazer já projetos experimentais, projetos piloto, que aliás já estamos a fazer em alguns clientes. Portanto, esta versão está disponível para utilização imediata.
Se for em relação ao One Contact Data Studio, aquele módulo de supervisão mais avançado, com os Custom Reports, esse é para o segundo quarter, portanto, segundo trimestre. Ok? Muito bem. Muito bem. Não sei se há mais questões, já estamos aqui também mesmo em cima da hora. Pronto, eu resta-me agradecer. Nós estamos inteiramente disponíveis por e-mail ou por WhatsApp. Zé Pedro, muito obrigado a ti e à Microsoft também. pela Obrigado parceria. A todos. E ao Virgílio, que também nos está aqui a ouvir. Sim. Catarina, obrigado aqui por assegurares aqui as condições. E desejo uma excelente tarde a todos. Isso, obrigadíssimo. Então vá. Obrigado. Fiquem bem. Até breve, saúde. Obrigado. Obrigado, saúde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Deus.